Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Tudo bom? Tudo bom, meu caro? Tudo bem? jóia. Tudo bem. O Senna ligou para mim, ligou para você provavelmente, né? Conversamos ontem. E ele está com uma demanda lá no Estado, no mesmo horário, e que a presença dele era fundamental, ele não podia sair, relacionado à agência que ele preside. E ele pediu, então, que o nosso Cristiano aí, né, Cristiano, fizesse o papel do Senna. Vamos lá. E ele, com aquele jeito simples e gaúcho dele, né, falou que o Cristiano iria representá-lo muito melhor do que ele o faria. Eu falei, ambos fazem muito bem onde estão as coisas que estão fazendo. Então, portanto, Cristiano, eu vou falar algumas palavras aqui de abertura, né? Essa semana tem sido das nossas câmaras técnicas, e a seguir eu te passo para você falar e coordenar esse evento, né? Que eu, infelizmente, não vou poder ficar muito tempo, porque eu estou viajando para o exterior amanhã, e eu tenho que fazer alguns procedimentos, inclusive comprar moeda, que o banco fecha até às 4 horas, né? E eu tenho que fazer alguns procedimentos. Eu queria, basicamente, em primeiro lugar, além de dar boa-vinda a todos, né? E que estão aqui nesse momento conosco, falar um pouquinho aqui de algumas questões sobre a nossa visão para os próximos 2 anos. Nós tomamos posse num dia até simbólico, foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, um domingo, não é muito normal, né? Mas, a partir do dia 2, nós já estávamos, que era uma segunda-feira, aqui na BAR, né, tomando pé. Mas já vimos acompanhando, é a segunda vez que eu assumo aqui a presidência da BAR. Eu estive presidente alguns anos atrás, período 2014, 2015, e vice-presidente algumas vezes. Para quem não me conhece, né, meu nome está aí na tela, Vinícius Benevides. Eu atuo no setor de regulação já há alguns anos, desde o início, desde a primeira criação da agência, da ANEEL, de 97, portanto, já são 25 anos. Eu acompanhei a transformação do antigo DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, se transformando na ANEEL e um pedaço depois se transformando na Agência Nacional de Águas. E, nesse período, eu fiquei uns 4 anos na ANEEL, antes de sair para fazer outras coisas, né? Mas ligados também à regulação. É bom a gente, para olhar o futuro, conhecer um pouquinho o que aconteceu no passado em relação à BAR. A BAR foi criada em 99, portanto, aí já somos maiores de idade, né? Passamos dos 21 anos, e ela foi criada, me lembro, a ANEEL fez uma força muito grande, porque naquele início nós tínhamos uma agência reguladora do Rio Grande do Sul, a do Senna, sendo criada, né, em 97, e no Ministério de Minas e Energia, onde eu estava no momento, nós tínhamos 2 agências reguladoras sendo criadas, a ANEEL e a ANP, nós trabalhamos em conjunto, sob o comando do então ministro Raimundo Brito, que foi muito generoso de passar atividades que eram dele, ministro, né, do Poder Executivo, para as agências reguladoras, e nos deu a liberdade de colocar coisas que hoje se refletem aqui na regulação. Nos deu a liberdade de escrever com todas as linhas que nós teríamos autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia regulatória, e teríamos uma vinculação ao Ministério, mas não uma subordinação ao Ministério, que nós éramos um órgão de Estado, não um órgão de governo. Isso foi muito importante, como nós fomos os primeiros, a ANEEL, a ANP e a Anatel também. Nós conversamos naquela época a Anatel em outro ministério. A Anatel teve algumas nuances que não cabe aqui entrar em detalhe, que diferenciou um pouco, né, da nossa criação. Só para entender, todos se lembram que, quando entrou o presidente Collor, ele tentou derrubar algumas barreiras na área de informática, tentou derrubar algumas barreiras na parte de
tecnologia, de carros, que a frase dele ficou famosa, né? Que aqui no Brasil nós estávamos andando de carroça, e quando íamos ali a Miami de férias, andavam em carros de primeiro mundo. E se tentou, na verdade, entrar num processo de privatização, né, a partir daquela época, mas faltavam alguns instrumentos. E um desses instrumentos que faltava eram as agências reguladoras. Nós teríamos que passar isso para o setor privado. Mas o que aconteceu? Em 95, né, se não me falha a memória, o ministro Brés Pereira, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele coordenou um plano diretor de reforma de Estado, né, e, com isso, abriu... Foi só um instantinho. Kenny, você atende os telefones aqui. Então, o que aconteceu? Com o plano diretor de reforma de Estado foi colocado oficialmente como política pública na área federal, que o governo ele passaria muita coisa para o setor privado. Logo depois veio a Lei das Concessões, 97, né, 8987, que deu uma abertura muito grande para o setor privado entrar, porque começou a se falar em eficiência, eficácia, em modicidade tarifária, começou a se enxergar o consumidor, e foi o que aconteceu. Nessa época, foram criadas essas três agências, a ANEEL, a ANA e a ANP, e nós estamos no processo desde o início. Então, em 99, sentimos a necessidade de trocar experiência entre a gente, porque cada um pegou um certo modelo, nós trabalhamos muito com um modelo da Inglaterra, que estava no processo de privatização grande naquele momento, né? Olhamos também para os Estados Unidos, alguns modelos europeus, para construir a lei da ANEEL. Bem, feito isso, se iniciou um processo de privatização, né, dentro do setor elétrico, do setor telecomunicações foi muito rápido, né, se entregou praticamente, nós concentrávamos empresas estatais, praticamente toda a parte de telecomunicações, mas conseguiu-se rapidamente se passar para o setor privado. Os outros setores está na velocidade, vocês estão aí já há algum tempo, que nós conhecemos, né? Um esforço muito grande e a necessidade de criação de outras agências. Teve um ciclo aí de criação de agências depois, né? Hoje, na área federal, estamos com 12, e estamos 67 associadas aqui na Barra. Eu estava num evento no Ministério de Minas e Energia, há 2 dias atrás, sobre o marco regulatório do gás, né? E tem, como vocês sabem, como tem em todos os setores, inclusive no setor de transporte, né? A área federal tem uma responsabilidade, no caso do petróleo, na área de exploração, produção e transporte, e o setor estadual tem na parte de distribuição. Como na área de transporte não tem transportadoras federais, transportadores estaduais, transportadoras municipais, cada um com suas características e cada nível de governo com suas responsabilidades em cima. Então, nós temos... Uma das metas nossas é conversar muito, harmonizar, conversar as regulações. Porque, algum tempo atrás, numa palestra que eu dei no Senado, a convite da Comissão de Infraestrutura, a gente fez uma pesquisa, né, e eu coloquei lá, que o cidadão, para eu falo, um investidor para vir aqui para o nosso país, ele olha 3 coisas principalmente. A primeira o mercado. Se tem mercado, se não tiver mercado, ele não vai lá. Pode ser a coisa... A segunda coisa é o ambiente político. Se os poderes estão funcionando, se o país está dentro daquilo que se considera um local que o empreendedor possa desenvolver. E terceiro, praticamente no mesmo nível do ambiente político, é o ambiente regulatório, é a segurança jurídica. Então, na frente de coisas que são importantes, questão da macroeconomia, microeconomia, questões relativas à facilidade de enviar recursos para fora, se vai ter infraestrutura para o que ele quer, se tem pessoas aptas, etc. Então, o ambiente regulatório é muito importante. Nós estamos regulando, hoje, nós, reguladores, regulamos quase metade da economia do PIB brasileiro. Pegar todos os segmentos de infraestrutura e outros segmentos que não é de infraestrutura, mas importante para a sociedade, aquele, por exemplo, pega a área de saúde e coisa desse tipo, é um peso grande. O Ministério de Minas e Energia, que é um super ministério,
ele regula hoje, regula não, ele tem sob o comando dele 10% do PIB do Brasil, em torno de 4% na parte de petróleo e gás, em torno de 3 e pouco por cento na área de energia e tem mais quase 3% na área de mineração, né? O ministro até ele falou que é uma responsabilidade muito grande sobre a tutela dele. Eu fiquei ainda não tive oportunidade, né? Devo conversar com eles, que eu pedi uma conversa, estou conversando com alguns ministros sobre, falou, 10% agora, quase 50% também é muita coisa, né? Então, as agências reguladoras, elas têm que estar muito bem olhadas e têm que ser muito valorizadas, porque nós não somos órgãos de governo, mas nós implementamos as políticas públicas do governo, daquele governo que está lá, independente do que nós pensamos. E é importante, neste momento, é normal, como eu falei, eu estou há 25 anos, que todo governo que entra, todo governo que muda, todo governo federal, estadual, municipal, eles levam, vamos dizer, eu não digo susto, mas uma surpresa quando vê como funcionam as agências, as atribuições que elas têm. Muitos acham que tem mais atribuições que devia, né? E não tem ingerência que pensava que podia ter. Isso é normal, sem crítica a nenhum, é o pensamento normal. Eu estava conversando hoje com a direção aqui do IDP, que é um instituto que o Gilmar Mendes parece que é um dos, vamos dizer, idealizadores, né? Está com o diretor-geral, né? Que a gente está vendo alguma coisa em termos de capacitação, né? Com esse instituto também, e a gente fez algumas colocações sobre essa questão regulatória. No Brasil, eu conversei recentemente com o ministro Cedras, que é do Tribunal de Contas, que eu conheço há longo tempo, e tive também recentemente lá em Portugal, num evento de regulação estatal, e que a gente teve a oportunidade de conversar com a série de ministros do STF e tal. Todo mundo está regulando. O Ministério Público quer regular, o Tribunal de Contas dos Estados, a União quer regular, a própria Congresso que deu essa atribuição para os reguladores querem regular, né? E nós ficamos também queremos regular, até porque recebemos essa missão, né? Somos um dos reguladores. Então, o nosso objetivo, nós temos um mandato de 2 anos, né? Ele é aumentar muito essa conexão com a área federal, porque o cidadão que está na ponta da linha, ele não quer saber se o regulador é federal, é estadual ou municipal, ele quer ter um serviço de qualidade a um preço adequado. Então, a gente vai fazer um esforço muito grande de conversar. Nós temos já, conversei com o ministro Wagner Rosário, também da CGU, tem um programa de qualidade, o QualiReg, de qualificação da regulação, né, da qualidade da regulação das agências reguladoras. Há uns 4, 5 anos, na sala que eu estou, neste momento, aqui na BAR, vem um pessoal fazer uma exposição sobre avaliar as agências reguladoras, né, dentro de um processo dentro das Nações Unidas, tem um programa lá sobre isso. E começou-se, eles ofertaram se dariam para colocar alguma agência estadual, 2 se ofereceram, né, e se fez uma avaliação de 5 agências reguladoras, algumas federais e 2. E com uma condição que nós colocamos, que esse era para ter uma avaliação, mas não era para colocar a agência tal está em tal ranking, outra está em tal ranking, apenas para a gente ver onde que a gente podia melhorar a regulação, o que a gente podia fazer. Tivemos um número ampliado para 22, 23, não me lembro exatamente, né, para fazer parte desse questionário do QualiReg, e nessa encontro recente que eu tive com o ministro Wagner Rosário, eu falei, vamos ampliar esse negócio, e vamos fazer agora para 42 agências reguladoras. Ou seja, um programa, na verdade, externo das Nações Unidas, né, para até medir a qualidade da regulação no Brasil, através da Controladoria Geral da União, CGU, e nós estamos parceiros, porque é aquilo que eu falei, independente de ser federal, estadual, eu passei muitos anos da minha vida na área federal. Então, talvez 25 anos, pelo menos, na área federal, aí na esplanada dos ministérios, né? E outros na área estadual, na área privada.
Então, o consumidor quer saber um serviço de qualidade tudo. Então, uma palavra-chave nossa é diálogo, conversar e ajustar essas questões. Na área de transporte, eu conheço, viu, Cristiano, duas pessoas que conhecem bastante, às vezes eu tenho a dúvida, eu dou um toque neles, que é o Jorge Barros, né, e o Bernardo Figueiredo. Então, esses dois cidadãos eu conheço, né, até chegamos a trocar algumas informações sobre algumas consultorias no setor de transporte, né? Mas nesse momento, naquele momento, eu estava fora aqui do ambiente de regulação em si. É uma área importante, com as explicações dele também e tal. Também tem uma relação muito grande com outro, que é da área de transporte, que foi da parte de aviação civil, que é o Marcelo Guaraniz, hoje ele está no Ministério da Economia. É muito importante que ele está como secretário executivo do Paulo Guedes, é um cara que conhece bastante a regulação, foi presidente da ANAC, e ele é uma ponte interessante quando a gente tem que falar alguma coisa sobre regulação. Então, nós vamos concentrar na parte de capacitação. Esse ano nós estamos previstos 24 cursos. Até a data de ontem, nós já tínhamos feito, acho que 11 desses cursos, né? O Silvio está aqui perto dos ouvidos, qualquer coisa ele pode nos corrigir. E nós estamos, então, alargando isso. Nós temos o acordo de cooperação com entes reguladores europeus, temos aqui com uma série de... Com o Ministério, por exemplo, de Desenvolvimento Regional, estou vendo ali a Cátia Coco, nós temos um programa importantíssimo para o setor de saneamento, começou na Água, está indo para resíduos sólidos, que é o programa Acertar, que, no fundo, também é para melhorar a qualidade regulatória das agências e com recursos que eles se dispõem a colocar, a contratar consultoria. Então, a gente pode ampliar isso bastante, né? E a gente colocar no mesmo barco as agências reguladoras federais, estaduais, municipais e também temos as intermunicipais. Então, esse é um ponto importantíssimo. Uma outra questão importante é que nós vamos ter, no ano que vem, o Congresso Brasileiro de Regulação. E esse congresso nós queremos que seja como uma combinação entre os presidentes que chegam na BAR, que tem que ser melhor que o anterior. Nós não podemos diminuir de tamanho nem da qualidade. Então, é um trabalho muito grande, né, que é o maior congresso. Hoje, lá conversando com o pessoal lá do IBP, eles falaram que o melhor congresso que eles já viram na área de regulação, que eles estão com alguns cursos de regulação, foi o da BAR. O último, como vocês sabem, fizemos lá em Foz do Iguaçu, um sucesso total. Mesmo no final de pandemia, conseguimos fazer presencial com quase 1.000 pessoas lá dentro. Então, esse congresso é um congresso importante e a gente quer estimular que o maior número de reguladores coloquem suas ideias, seus artigos dentro lá. Este ano, com data marcada, dia 8 de novembro, nós vamos fazer um Fórum Nacional de Regulação. Esse fórum ele tem o objetivo de das 67 agências reguladoras associadas, nós tirarmos um documento para entregar ao presidente, que naquele momento estará eleito, ainda não tendo tomado posse, para que ele conheça o pensamento nosso da regulação. Então, é uma agenda bastante interessante, né? No mês que vem, agora, nós teremos um curso dado pelo Instituto de Regulação de Florença, de nível mundial, em português. São praticamente 2 meses, online. Conversei também com o professor Jorge Vasconcelos, um dos coordenadores desse curso. Conversei em Portugal e vou conversar agora, semana que vem, estarei lá para a gente fazer alguns ajustes. E se inscrevam, né? Que é um curso muito interessante. E para já finalizar, eu queria fazer um comentário. Nós temos uma vice-presidência federal que até dia 30 de abril era exercida pelo André Pepitone, né, que todos conhecem, foi diretor-geral da ANEEL, e agora saiu e foi para a diretoria financeira de Itaipu. E nós convidamos a ANP, que tem uma demanda muito grande nessa área de petróleo e gás, para conversar com o diretor-geral da ANP, que é o Almirante Saboia, né, e a diretoria colocou um dos seus diretores, que é o Fernando Moura, como vice-presidente aqui dentro da BAR.
Ele conhece o Fernando, ele foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, é um ministério muito fácil de conduzir, né, como todos sabem, né, quase nenhuma demanda, e ele, como secretário executivo, ele tem um conhecimento muito grande aqui da Esplanada, né, vai nos ajudar nessa conversa, que não adianta a gente ficar conversando só aqui, mas o pessoal está fazendo leis que nos afetam diretamente, alguns querem até mudar atribuições, diminuir, com algumas coisas desse tipo, e nós temos que estar presentes. E também com os órgãos importantes, tipo a Controladoria, Ministério da Economia, Ministério de Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia, são ministérios importantes que estão aqui representados com os reguladores, né, que regulam essas infraestruturas vitais para o país. Para dar o finalmente, eu queria parabenizar a Câmara Técnica de Transporte, que tem feito um trabalho belíssimo, com apoio da NTT. Agradeço aqui, viu, Cristiano? É só elogios que a gente tem recebido do apoio da área federal, da NTT, e o Sena, ele é uma pessoa que conhece profundamente também o setor, isso nos dá tranquilidade, e queria, então, a partir desse momento, dadas as boas-vindas, falar um pouco aqui da nossa ABAR. É só com detalhe, nós somos 9 membros na diretoria, né? Nós temos as vice-presidências, né, regionais, que pegam as diversas regiões, e temos também um conselho fiscal, e temos também os diretores que coordenam essas câmaras técnicas. Mas nós não temos só 19 diretorias, nós temos 67 diretorias, que todos que estão de todas as agências contribuem igualmente, estão convidados igualmente para todas as reuniões nossas, que é totalmente transparente, como deve ser as agências reguladoras. Não é isso, Kátia Coco? Ela concordou. Então, eu passo nesse momento, mais uma vez, agradecendo a gentileza de todos, a palavra para quem vai comandar o barco daqui para fora, que é o Cristiano Della Justina. Bom, obrigado, doutor Vinícius. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Temos agora 44 pessoas nos assistindo. Então, é uma satisfação estar aqui representando a Câmara Técnica de Transportes, da ABAR. Eu acho que essa passagem que o doutor Vinícius abordou, a gente, né, eu e o Sena, principalmente o Sena, o coordenador, que hoje, infelizmente, não pode estar conosco, ele me deu a honra de representá-lo, mas o nosso percurso dentro da Câmara Técnica vem mais ou menos de 2 anos. Né? A gente iniciou, para quem não nos acompanhou nesse período, eu particularmente entrei ali em setembro, outubro de 2020, quando fui convidado por ele, e aí assumimos aí a missão de resgatar a Câmara de Transportes que ela estava desaparecida, né? Vamos dizer assim. E aí, lá em 2020, a gente já participou de uma reunião, igual essa que a gente está participando agora. O ano passado, a gente teve 3 reuniões, né, focadas no transporte terrestre, que é a nossa área de formação, e a maior parte das pessoas que nos assistem, que nos acompanham também, vem dessa área de transporte terrestre, concessão de rodovias, concessões ferroviárias, a parte de transporte de passageiros, né, a parte de transporte interestadual e até mesmo intermunicipal de passageiros. Então, acho que a maior parte, né, do pessoal que nos acompanha e das agências aí associadas à ABAR e que fazem parte da Câmara de Transportes estão conectados com essa parte de transporte terrestre. Nós auxiliamos no desenvolvimento do Congresso do ano passado, e aí a gente já está com a missão recebida, doutor Vinícius, de ajudar na organização do Congresso do ano que vem, 2023, de fazer um congresso grande. Foi um congresso bastante recheado, né, de assuntos e tal, foi bem legal participar desse processo. Nós também atuamos junto com o Carlos Vinícius, no desenvolvimento de um compêndio de artigos, que está disponível para download no site da ABAR, para quem tiver a oportunidade, tanto o Carlos quanto a
Cíntia e Larim, que organizaram, né, todo o trabalho e está disponível lá para consulta. É um material técnico bastante rico em todas as áreas, aí, em todas as câmaras, referência a todas as câmaras técnicas da ABAR. E em 2022, a gente está na segunda reunião, né, técnica, com previsão de mais 2 ou 3 aí até o final do ano, não obstante as capacitações e os cursos mais direcionados aí que a ABAR promove. Então, indo diretamente ao assunto, é prazer tê-los conosco. Hoje a gente traz o nosso convidado Diego Campos. Ele vai falar sobre o tema da gestão de contratos de concessão de rodovias, né? Um tema bastante atual. Acho que todos a agência, a NTT, né, no caso que é a nossa agência, ela já tem uma expertise aí em gestão de contratos, né, na fiscalização de contratos de concessão de rodovia. As agências estaduais, algumas já passaram também por suas experiências, algumas tiveram alguns perrengues, mas acho que isso tudo serve para a gente aprimorar o nosso processo, para aprimorar a nossa atuação como ente regulador, para dar transparência, para dar simplicidade, para dar segurança jurídica para o parceiro privado, né, que se dispõe a investir o seu capital aqui no nosso país para prestar um serviço público de qualidade para todos. Então, é um tema bastante relevante, esse de gestão de contratos de concessão. O Diego é engenheiro civil, meu colega lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é engenheiro da Valec, de carreira, mas já tem experiência no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou no Departamento de Concessão Departamento de Concessões Rodoviárias, e hoje atual gerente de gestão contratual rodoviária aqui da NTT. Então, logo passo a palavra para o Diego. Agradeço mais uma vez a disponibilidade dele de nos prestar para ouvirmos, né, o que ele tem para nos contar, de contar um pouco da experiência, do que vem sendo praticado aqui na agência, e, ao mesmo tempo, agradecer a presença de todos. Ao final da apresentação dele, teremos espaço para algumas perguntas, a gente vai intermediando aqui, e, para terminar, também agradeço a presença dos meus colegas aqui da NTT, que estão acompanhando a Cíntia, colega antiga aqui de trabalho, e é um prazer tê-los vocês aqui conosco. Diego, a bola está contigo, meu amigo. Boa sorte, boa tarde, pessoal. Beleza, obrigado. Vocês me escutam bem? Aqui tá bem. Acho que sim, né? Boa tarde, gente. Queria primeiro agradecer o convite. Eu gosto dessas iniciativas de integração, né? De troca, de conversa. Eu acho que cada entidade, cada instituição tem um conjunto de lições aprendidas, né? Tanto para o bem quanto para o mal, que são boas de serem disseminadas para que as coisas evoluam, né? Que os erros não sejam cometidos novamente e que o setor de infraestrutura como um todo, porque no final das contas o usuário, quando ele tá trafegando, para ele não importa ali se ele está numa estadual, se ele está numa federal, se ele está numa municipal. O que importa é que ele entre, se locomova em segurança, com qualidade, com bom serviço prestado para ele. Então, se todos nós, com as suas limitações, com as suas condições de contorno, conseguimos proporcionar para o usuário e para o mercado uma segurança, uma sustentabilidade, eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, agradeço o convite, parabéns pela iniciativa e vamos direto ao ponto aqui. Eu vou tentar fazer uma apresentação. Eu acho que eu vou atingir meu objetivo aqui se vocês sairiam um pouquinho mais entendendo como que é o dia a dia, como que é a dinâmica de trabalho ali da NTT, dessa cadeira da gerência de gestão contratual. Para vocês terem noção, é tão satisfatório trabalhar com gestão contratual que eu estou de férias, estou aqui em Maceió, estava na dúvida se eu ia para a Praia do Gunga, do Francês ou para São Miguel dos Milagres. Eu escolhi fazer a apresentação sobre gestão contratual de tanto que eu gosto, para vocês terem noção. Então, já começa assim, né?
E queria dizer também que eu combinei com o Cristiano, a gente acertou antes, que no final, quando tiver alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, ele vai responder todas as perguntas, porque ele já ficou mais de 5 anos nessa cadeira, então ele sabe muito bem do que eu vou falar aqui. Eu acho que 90% dos problemas da NTT estão na Surod, que é a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, que cuida dos contratos de concessão, e 90% dos problemas da Surod estão na gestão dos contratos. Então, é o coração da agência, o coração da NTT. Então, eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ir direto ao ponto. Eu começo falando um pouquinho do contexto dos contratos, né? É bom a gente, sempre que vai, até no dia a dia, parar para sentar para resolver um problema, quando chega uma demanda, um pleito, para a gente analisar, é bom a gente ter em mente todo um histórico de concessões que nasceu na década de 90, não nasceu agora. E isso vem de lá de trás. Inclusive, eu tenho contratos ainda ativos da primeira etapa, como a Ecosul, a CRT, a Concer. Então, não entender, não saber esse histórico é temerário, é complexo. Vou fazer aqui a projeção. Quando abrir aí, vocês me dão um toque, por favor. Ok, Diego. Abriu? Beleza. Então, vamos lá. Que eu vou começar a falar um pouquinho do contexto geral dos contratos, né? Como que a gente se situa. Depois entrar nas atividades de gestão contratual, o que é a gestão contratual, em que ela se baseia. Depois falar de duas peças importantíssimas aqui, que nos norteia, que é o contrato de concessão e o PER, Programa de Exploração da Rodovia, que são peças fundamentais, a gente está sempre com eles embaixo do braço para tomada de decisão, para discutir algum assunto. Aí agora já trazendo um pouco mais para o chão de fábrica, que vou abrir um leque aqui do contrato de riscos, que talvez seja de maior relevância no dia a dia, de maior relevância nas discussões, nos debates. Porque, afinal de contas, quando a gente tem um impasse, uma divergência, a gente está falando geralmente de um risco alocado, um risco que é da concessionária, que muitas vezes ela demonstra um cenário que faz sentido você reavaliar e tentar para os próximos contratos criar mecanismos mais eficientes de projetos, né? Porque é um casamento aí de 30 anos, 35 anos, geralmente. E se a gente não deixa abertura para um dinamismo, para que se absorva as mudanças do mundo, a gente cai no primeiro erro, né? Não tem como a gente engessar um projeto por tanto tempo. Ele tem que ter espaços ali de compartilhamento, de decisões, de incertezas futuras, né? Para que a gente chegue lá no final da forma mais sustentável possível. Depois eu falo um pouquinho do cerne da regulação, do gestão do contrato de concessão, que é o equilíbrio econômico-financeiro, que é algo que a gente tem que manter ele até o final. Esse que é o grande desafio, você trabalhar ali com os riscos, com as limitações para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aí entrando um pouquinho mais na manutenção desse equilíbrio, eu falo de reajuste e revisões. Aí na NTT hoje nós temos 3 tipos de revisões contratuais que acontecem periodicamente, que são as revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais. Depois eu entro um pouquinho no encerramento contratual, trago 2 formas que acontecem com mais frequência de encerramento contratual. Uma delas, devido a um contexto das etapas que eu vou explicar mais à frente, tem acontecido bastante, que é a relicitação, é importante saber. E aí depois eu abro um pouquinho para a área que eu gosto, para a área que eu tento ali no dia a dia contribuir um pouquinho mais para a agência, que é a gestão de processos, por acreditar que qualquer instituição ela só fica de pé
e melhorando cada vez mais, se faz bem a gestão de seus processos e de suas pessoas. Então, eu vou trazer um pouquinho disso aqui no final. Se der tempo ali no final, se não se alongar muito, eu abro um outro arquivo que a gente está modelando um processo, ele é bem legal de vocês acompanharem. Então, vamos lá. Contexto geral dos contratos, a gente tem que saber das etapas de concessões rodoviárias, né? São 4 etapas: primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Ela se organiza com marcos temporais ali na linha do tempo, né? Então, na década de 90, ali 95, 90, até 98, a gente tem a primeira etapa de concessões com a Dutra, com a Ponte Rio-Niterói, com CEPA. Então, grandes concessões que abriram caminho. Nem a NTT existia à época, né? A NTT é de 2001. Então, essas são as primeiras concessões, devido ao contexto macroeconômico da época. São contratos com taxas internas de retorno elevadas, que permanecem até hoje, normal. Isso acontece quando a gente tem um ambiente de incerteza maior, então a modelagem do processo trouxe isso. E aí, logo em seguida, chegando já em 2008, 2009, eu entro na segunda etapa de concessões. Então, 10 anos depois, eu tenho novos projetos que trazem plano de negócio para os seus contratos. Depois eu vou falar um pouquinho do fator D. O fator D é relevante saber no processo de revisão ordinária. Esses aqui da segunda etapa, com exceção da Via Bahia, mas no finalzinho, eles não trazem o fator D, eles trazem um plano de negócio, onde quando você tem uma inexecução em um ano, você abre uma grande planilha e você reprograma para o ano seguinte, aquilo tem impacto na tarifa. Isso é diferente de um fator D, já que vem na evolução dos contratos terceira, quarta etapa, onde você não faz isso, é diferente a sistemática. Característica dos contratos aqui, tarifas baixas, e aqui surge a revisão quinquenal. Revisão quinquenal, eu vou dizer para vocês que é um dos maiores desafios hoje que a gente tem no setor de infraestrutura de transportes. Ela é uma mudança grande no contrato, onde você revisita as obrigações contratuais, você inclui investimento, você readequa o contrato para a evolução que aquele sistema rodoviário teve com o passar dos anos. E para fazer isso não é simples, não é trivial. Os órgãos de controle cuidam muito bem de qualquer alteração que você faça no contrato de inclusão de investimento. Então, ele tem uma metodologia super complexa para você poder classificar as concessionárias e ranquear os investimentos. E, a partir disso, você ter uma segurança técnica, jurídica, para fazer essa alteração no contrato. Logo em seguida, então, 2013, 2014, eu tenho a terceira etapa de concessões. É uma etapa problemática, vou dizer assim, porque num contexto de otimismo, né, à época, com uma modelagem arriscada, onde você previa duplicações integrais no trecho em 5 anos de contrato, e com grandes extensões contratuais. Nós temos a Consebra, MSVia, a Rota do Oeste, são concessões grandes, né? Não são concessões pequenas que nem a Rodovia do Aço, por exemplo, de 200 quilômetros. São rodovias de 1.200 quilômetros, de 800, 900 quilômetros. Nesse contexto ainda, com uma modelagem arriscada, onde não existia um freio no leilão para o deságio da tarifa. Então, hoje, na quarta etapa, agora, os mais recentes, eles já têm mecanismos mais seguros no leilão, com freios, né? O leilão híbrido, ele limitava em 15% o deságio, e empatando ali em 15%, você ia para o outro critério, que é a maior outorga. E o Paraná já trouxe uma inovação maior ainda, onde ele vai freando o deságio. E essa época não tinha. Então, você tem grandes deságios nesse contexto dessa modelagem mais arriscada.
E o resultado disso é que nós temos uma caducidade na 153, que era da Galvão. Hoje já existe uma nova concessão, a Ecovias do Araguaia, e uma caducidade e 4 relicitações. Nós temos MS Via, Concebre, Via 040 em relicitação, e a Rota do Oeste teve sua qualificação no PPI também. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais das relicitações, mas é um término antecipado do contrato, um término amigável, onde você repactua o contrato. Isso é fruto de um cenário diferente, que se deu na realidade diferente do que se imaginava, e com uma modelagem específica, regras editalícias da época, e é bom aprender com isso tudo para melhorar nossos projetos, nosso programa de concessões como um todo. Depois eu venho na quarta etapa, ali 2019 para frente, com os contratos mais recentes, onde eles já trazem essa questão do leilão híbrido, trazem outras inovações contratuais também, como o IRAP, que é uma metodologia internacional de segurança viária, utilizada em várias partes do mundo, super interessante, onde você classifica a rodovia com estrelas. Então, se você tem quatro óticas de veículo, moto, ciclista e pedestre, é super interessante. Sempre que a gente tem algo mais objetivo e técnico, nos subsidia melhor para tomada de decisão. Então, os novos contratos já prevêem isso, já também começam ali na Dutra a falar de free flow, que a gente imagina que daqui a alguns anos vai ser uma realidade, que vai melhorar a fluidez e a segurança no trânsito, pesagem em movimento, e aí traz outras inovações ali, como desconto do usuário frequente, desconto básico na tarifa e por aí vai. Então, nesse contexto, a gente começa a falar de gestão contratual. Para eu poder fazer a gestão do meu contrato da melhor forma, eu tenho que me basear no edital de concessão, muitas vezes até no estudo de viabilidade, que não é vinculativo, ele é referencial, mas é importante para a condução do contrato. O contrato em si, com o programa de exploração da rodovia, que são as principais peças aqui, as resoluções da NTT, as portarias, todos os normativos legais, infralegais, as políticas públicas do Ministério da Infraestrutura, ou de demais ministérios que afetam a infraestrutura também. Tudo isso, todo esse contexto serve para eu olhar todas as condições de contorno, as limitações, para poder desempenhar a gestão contratual. Eu trouxe aqui investimentos, porque talvez o mais importante, assim, da maior complexidade que a gente lida todo dia a dia, justamente por ter projetos de longo prazo. Então, os pleitos, as necessidades de investimento, elas são reais, elas se apresentam. Imagina, a gente passa 2 anos fazendo um estudo de viabilidade, estruturando um contrato, em 2 anos, né? Depois ele vai para a audiência pública, vai para o TCU, para então você partir para um edital para assinatura do contrato, mas para 30 anos de contrato é natural que as incertezas elas se materializem, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Falando um pouquinho aqui do contrato de concessão e do PE, no contrato ele traz a definição, ele se aprofunda no que são bens da concessão, e aí a gente vai falar de arrolamento de bens, de uma integração de obra pública, do DENIT, de uma malha nós temos uma malha de 65 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas, onde mais de 11 mil quilômetros hoje são concedidos em 24 contratos de concessões, 25 com a Rio Valadares chegando. Então, e 18 mil quilômetros, ou um pouco mais, sendo estudado para novos projetos de concessão. Então, vejam bem,
talvez o maior percentual do mundo de malha concedida rodoviária. Então, fazer um arrolamento de bens com cuidado é algo que dá segurança para todo mundo. Então, o DENIT arrolar esses bens para a NTT, para a concessionária assumir, depois reverter para o DENIT, se for o caso. Então, o contrato traz isso, ele traz também cláusulas sobre projetos, meio ambiente, desapropriações, riscos, faixas de domínio, receitas extraordinárias. Receitas extraordinárias é interessante, até então a regulamentação da NTT limitava bastante o desenvolvimento da faixa de domínio com serviços, né? Tinha um limitador, tem ainda um limitador de 85% ser revertido para a modicidade tarifária. Então, a gente não consegue, não há atratividade para o mercado desenvolver a faixa de domínio com serviços para o usuário, com serviço para o caminhoneiro, por exemplo. Então, isso é algo que a regulação nos permite reavaliar, repensar para o desenvolvimento do mercado. Projetos de interesse de terceiros surgem bastante também. Muitas vezes, pelo contrato, ali, pela tarifa, não faz sentido a inclusão de um investimento, porque você tem que olhar para o tráfego de longa distância, você tem que olhar para a sustentabilidade econômico-financeira daquele contrato. A inclusão de investimento ela tem que ser levada a sério. E muitas vezes é uma realidade pontual ali a necessidade de um investimento. Então, um terceiro, pode ser uma empresa privada, até mesmo prefeitura, o Estado pode entrar ali para fazer um projeto que melhore localmente, se não houver prejuízo para a concessão. Então, isso é algo interessante que acontece na realidade da gestão contratual. E aí eu falo de garantias, seguros, verbas de segurança viária, eu tenho RDT, que é um recurso de desenvolvimento tecnológico que permite, é uma verba anual que tem no contrato, que permite pesquisa aplicada, nossos mestres e doutores aí desenvolvendo a infraestrutura para que a gente dissemine cada vez mais. Agora, inclusive, a NTT está integrando com o Ministério da Infraestrutura, a ABCR também propôs bastante evolução nesse processo de utilização do recurso com maior transparência. Então, são tudo coisas que o contrato disciplina. Depois eu trago aqui, já falei do PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, ele descreve os elementos da rodovia, como pavimento, sinalização, drenagem, obra de arte especial, contenções, edificações. Ele é bem completo, é o documento mais completo que eu tenho na concessão, e ele traz a lógica de parâmetros de desempenho, que é fundamental para que a gente entenda a diferença de uma obra pública, do DENIT, para uma regulação, que são os parâmetros de desempenho, essa lógica por trás, que eu não estou preocupado ali em medir a espessura do pavimento para saber qual foi o material, como que fez, entrar muito no detalhe ali. Eu estou preocupado com o resultado, estou preocupado com o conforto daquela rodovia, obviamente seguindo todas as normas do DENIT, inclusive, de rodovias, mas eu estou preocupado com o desempenho daquela rodovia, com a trafegabilidade ali, com a iluminação, e eu tenho fiscais no campo da agência que estão lá transitando para garantir que esses parâmetros sejam atendidos. E se não forem atendidos, que sejam apontados, isso pode até virar uma multa, mas ela tem sempre que manter aqueles parâmetros de atendimento ali. É um serviço. As concessões, elas são importantes para um cenário de restrição orçamentária, sim, não tem como negar. Hoje a gente tem um orçamento no DENIT que não dá nem para manutenção, um orçamento baixíssimo que o DENIT tem. Então, obviamente, se faz necessária uma parceria com a iniciativa privada para que a gente cuide melhor das nossas rodovias, mas não é só por isso. A gente sabe, quando a gente passa numa rodovia concedida, a importância que é você ter um atendimento médico, um atendimento mecânico,
um cuidado, uma operação bem feita daquela rodovia, com câmeras, você se acidentou, em 15 minutos chega uma ambulância com UTI móvel. A gente sabe a realidade que essa operação toda da rodovia causa nas cidades, não só nos usuários, mas nas cidades onde ela passa. E vamos pensar, né? Se a gente tem uma restrição orçamentária tão grande para o DENIT, que a gente não consegue fazer manutenção, o que falar de operação, né? Não existe operação na rodovia. Então, um dos maiores benefícios da concessão é esse. E a gente tem ali parâmetros de desempenho para garantir a operação dessa rodovia. E a gente está lá vendo, se atrasou mais de 1 minuto, é multa. Então, tem esse enforcement para você garantir a trafegabilidade da melhor forma possível para o usuário. Traz também no pé as frentes da concessão, trabalhos iniciais, recuperação e manutenção, ampliação de capacidade. Não vou entrar aqui, mas é interessante olhar, abrir um pé, olhar ponto a ponto, como que é a lógica, como que se estrutura, como que se fiscaliza depois, como que se faz, por exemplo, a monitoração, né? Os relatórios, como que eu levanto esses dados. A NTT é uma infinidade de dados. E temos o CNSO lá dentro também para trabalhar tudo isso. E aqui eu abro um pouquinho a gama do contrato para riscos. Os riscos do contrato, eles podem ser alocados para a concessionária, como, por exemplo, risco de tráfego, de financiamento, do custo de insumos. Isso é algo que a gente escuta bastante, ainda mais agora com a inflação alta, com a guerra na Rússia, que afetou os combustíveis também. Então, o custo de insumos ele se torna uma variável importante, tem que ser debatido. E a alocação do risco ela é bem taxativa no contrato, você não tem muitas vezes o que discutir. Muitas vezes você aprende para aperfeiçoar para novos contratos, de você criar mecanismos de compartilhamento de riscos, por exemplo, ou de colchões ali, onde te dê mais segurança. E eu tenho riscos também do poder concedente, com o fato da administração, o fato do príncipe, caso fortuito ou força maior, onde dá causa, assim, a reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aqui a gente entra na maior discussão da gerência de gestão contratual, da superintendência de infraestrutura rodoviária, que é a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro, que é um pleito de uma concessionária que onde ela fala que teve seu contrato desequilibrado. E aí você vai avaliar caso a caso. Se esse risco foi alocado a ela, então muitas vezes não tem o que fazer, né? É um risco que ela já sabia. Mas, por outro lado, também chega um Covid da vida, chega uma alteração de lei, a lei dos caminhoneiros. Então, você tem coisas maiores que chegam ali e dá direito, sim, a um reequilíbrio do contrato. Ou a União, a agência reguladora entende necessária uma obra que não era prevista, isso deve ser reequilibrado, sim, no contrato. Então, tudo isso tem que ser olhado e tem que ter um regramento bem transparente. Entrando aqui no equilíbrio econômico-financeiro, ele se mantém quando a gente mantém as condições do contrato e a alocação de riscos, basicamente. Aí a gente consegue manter um equilíbrio econômico-financeiro. Eventos de desequilíbrio são muitos, eu já citei alguns aqui. Um polo de tráfego que surge, uma indústria que surge ali, que vai se desenvolvendo, que muda ali, inclusive a segurança. Às vezes eu preciso colocar uma passarela ali, porque eu tenho um trânsito de pedestres alto. Eu não vou ignorar isso, fechar. Não, eu tenho que adequar o meu projeto. E para isso eu tenho que olhar para esses eventos de desequilíbrio e encaixar eles nas caixinhas corretas, seja numa revisão extraordinária, seja numa revisão quinquenal, por exemplo. E aí eu tenho formas diferentes também de recomposição desse reequilíbrio. Eu posso
mexer na tarifa, eu posso aumentar ou reduzir a tarifa básica de pedágio. Acho que tem um áudio aberto. Pronto, obrigado. Então, mas não só mexendo na tarifa que eu consigo reequilibrar esse contrato. Eu posso, que nem já teve um caso na Concer, de um aporte financeiro. Eu posso também fazer uma alteração de obrigação contratual, retirar uma obrigação contratual, por exemplo, ou incluir uma obrigação contratual. Eu posso estender o prazo do contrato também, para não precisar alterar a tarifa. São todas formas que o meu contrato me permite de fazer a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Esse slide traz 4 atos aqui, 4 momentos importantes do contrato, que a gente sempre fala deles. Eu acho que quase todas as atividades das nossas cadeiras, lá das nossas 40 cadeiras da equipe, a gente está falando disso aqui, de uma revisão extraordinária, de uma revisão ordinária, de uma revisão quinquenal, de um reajuste. A revisão ordinária ela acontece todo ano, e aí é bom aqui eu ter em mente o que é o ano concessão e o que é a data base, o aniversário da revisão. A concessão inicia na data de assunção, não é na data de assinatura do contrato. Eu tenho lá leilão, assino o contrato, depois eu tenho a data de assunção, onde ela assume essa rodovia e ali inicia a concessão. E eu tenho o meu ano concessão que vai desde esse dia 1 até um ano depois, né? Esse é o ano concessão, mas não necessariamente ele vai bater certinho com o início da cobrança do pedágio. Então, eu tenho que implantar as praças de pedágio, eu tenho que melhorar as condições da rodovia com os trabalhos iniciais. Então, assim que uma concessionária entra, ela já tem uma série de intervenções ali naquela rodovia que vai melhorar. Aí, se vocês quiserem um exemplo prático, vocês podem olhar lá para a Ecovias do Araguaia, que é uma concessão nova, na 153 ali, que é uma condição bem ruim de pavimento, lá uma pista simples, bem grande, então o risco de acidente é altíssimo lá. Eu rodei lá no início do ano, estava bem complicado. E aí, quando a gente vê a concessionária entrando, fazendo os trabalhos iniciais da rodovia, é uma boa sensação que dá. A gente entende ali o porquê. E quando termina os trabalhos iniciais, onde uma comissão de trabalhos iniciais vai lá, verifica tecnicamente se atende os requisitos, você passa a permitir a cobrança do pedágio. E aí você tem a database de revisão. Muitas vezes pode ser diferente. E todas as revisões anuais no contrato, revisão tarifária anual que você vai fazer, é olhando para essa data. Você olha para o ano concessão, então essa revisão eu tô olhando para fevereiro a fevereiro, do dia 19 de fevereiro até o dia 18 de fevereiro do outro ano. Só que a minha revisão acontece em maio. Então, eu tenho que diferenciar o ano concessão para todas as obrigações, implicações, inexecuções, o que ela deixou de fazer, que ela deveria ter feito. Se ela não executa uma obrigação contratual, econômico-financeiramente, eu tenho que retirar esse valor da tarifa. Isso não é uma penalidade, isso é simplesmente você reequilibrar ali. Então, ela estava recebendo na tarifa um valor referente ao investimento que iria acontecer no terceiro ano, que não aconteceu. Então, você em revisão ordinária, você tira esse valor da tarifa. E aqui eu entro um pouquinho naquilo que eu falei no início de plano de negócio e fator D. No plano de negócio, que são os contratos da primeira e segunda etapa, você observa as inexecuções naquele ano e você reprograma essas obras para o ano seguinte, para ter um efeito econômico-financeiro ali no contrato, e isso vai fazer com que a tarifa diminua, porque aquela obrigação contratual não foi feita. Isso é diferente do fator D, que os contratos da terceira etapa para frente já prevêem, onde previamente no contrato eu já sei que se ela não fizer
aquela obra, aquela execução obrigatória no ano tal, aquilo representa tantos por cento na tarifa e vai ter uma redução já previamente estabelecida. Isso foi uma evolução contratual. E não só o fator D, como o fator C, fator D, fator A. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um, porque senão a gente se estende muito, mas é legal de conhecer, de abrir um contrato, abrir um pé, ler. Eu tenho arredondamentos na tarifa, que são de 10 em 10 centavos, que tem impacto no ano seguinte, atrasos. Infelizmente, ainda é uma realidade que eu tenho contratos com revisões ordinárias em atraso, ou seja, deveria ter terminado dia 10 de setembro, eu já estou em novembro, dezembro, às vezes no outro ano ainda não terminei aquela revisão, por discussões complexas muitas vezes. E aí, eu falo aqui de gestão contratual, é importante a gente ter em mente também os órgãos de controle, os acórdãos do TCU, as decisões judiciais também, as decisões de arbitragem também. Tudo são, eu tenho decisões ali que às vezes mudam drasticamente a condução do meu contrato. Muda inclusive a forma de regular aquele contrato. E são muitas vezes decisões de fora, olhando para aquele contrato, visando a segurança também daquele contrato, que mudam a regra do jogo. Então, muitas vezes eu atraso as revisões por discussões técnicas e depois eu tenho que compensar esse atraso dessa revisão. Qual que é a diferença de revisão extraordinária e revisão ordinária? A revisão ordinária, ela fala ali de arredondamento, dos fatores ali que acontecem nos contratos, das verbas contratuais lá que eu tenho de recursos de desenvolvimento tecnológico, de prestação de contas da PRF, de desapropriação, várias verbas que o contrato tem. Mas aqui eu não discuto mérito de investimento, de inclusão ou exclusão de obra. Não é na revisão ordinária, é na revisão extraordinária, onde eu tenho riscos que se materializaram e geram desequilíbrios no contrato ou necessidades que surgiram que eu tenho que olhar, tenho que avaliar o mérito. E aí, falando rapidamente como que a Surod se estrutura ali dentro da agência, a gerência de gestão contratual, onde eu estou hoje, ela avalia o mérito da inclusão, dessa alteração no contrato, dessa inclusão de investimento. Então, é necessário uma terceira faixa aqui, é necessário um retorno em desnível lá, mudar ali uma duplicação que agora está diferente por uma restrição qualquer. Então, tudo isso pode dar causa a uma revisão extraordinária ou uma revisão quinquenal. A revisão extraordinária, ela vinha acontecendo bastante, se você olha o histórico dos contratos, até 2016, 2017, ela acontecia bastante nos contratos. Era usual você ter por ano uma, duas, até três revisões extraordinárias mudando. E aí depois, embora as revisões quinquenais elas estejam nos contratos desde 2008, ela nunca foi feita, nunca chegou até o final uma revisão quinquenal, justamente porque as alterações contratuais era natural que elas acontecessem por revisão extraordinária. E aí a gente tem um movimento forte, inclusive de órgãos de controle em 2016, 2017, para olhar para isso e tentar buscar soluções mais seguras. E aí você começa a falar mais fortemente das revisões quinquenais e fazer essa diferenciação, o que entra na extraordinária e o que entra na quinquenal. Então, o que é em caráter emergencial, o que é uma necessidade, às vezes um gatilho de nível de serviço, que estourou há muito tempo ali, está morrendo gente, é uma situação que tecnicamente você consegue comprovar a emergencialidade ali, você inclui como revisão extraordinária. Se for simplesmente uma alteração no contrato para dar melhoria ali de tráfego, você joga isso para uma revisão quinquenal que pode fazer isso. Aqui nesse slide eu trago um pouquinho de encerramento contratual, a gente tem o processo de haveres e deveres, que é importante, que eu chego lá no final da concessão, onde eu vou passar a régua, vou dizer quem deve para quem, quais obrigações não foram concluídas, o que acontece, eu faço haveres e deveres.
e eu tenho uma metodologia de indenização pelos bens reversíveis não amortizados que a NTT desenvolveu, que é bem interessante também essa metodologia que permite a indenização. E esse contrato, ele muitas vezes vai terminar de forma saudável, digamos assim, ele vai chegar no final dele e vai ser encerrado, mas muitas vezes ele foi um contrato por N situações que ele não deu certo, ele não aconteceu da forma que foi prevista, e a gente tem que fazer um término antecipado, isso é um sinal regulatório positivo, não confundam, é quando você processa e chega no final de uma caducidade, isso é positivo para o setor. Assim como a relicitação, que diferentemente ela é um término amigável, onde você renegocia o contrato, você renegocia obrigações mínimas para operar, para manter aquela rodovia por 2 anos, às vezes estende um pouquinho. E do que é que depende essa relicitação? De um novo EVTE, de um novo estudo que está sendo estruturado hoje, BNDES, estrutura, EPL, estrutura projeto. Você tem um novo estudo sendo estruturado ali em paralelo, e esse contrato entra em relicitação enquanto esse novo estudo é desenvolvido. E aí você vai ter ali, durante aqueles 2 anos, uma manutenção, uma conservação na rodovia, você vai ter atendimento médico, mecânico também, ela não vai estar largada lá, ela vai estar cuidada. E muitas vezes quando você entra em relicitação, o contrato não deu certo. O contrato tem muita inexecução, não está tendo nem manutenção às vezes, né? A concessionária está estrangulada, se comprometeu com o financiamento, não consegue dar conta de pagar o financiamento. Então, é uma situação complexa para todo lado. Muitas vezes, quando você senta e renegocia esse contrato, você chega numa condição saudável para todo mundo, para a agência reguladora, para a empresa poder terminar e entregar da melhor forma para a nova concessão, para o usuário que estava muitas vezes passando perrengue ali, e agora ele vai ter uma fresagem feita no pavimento, ele vai ter um buraco tapado ali que vai vai diminuir a probabilidade de acidente. Então, a relicitação é algo que é uma realidade que vem acontecendo nos contratos, e é uma saída interessante. E nada disso tem a ver com discussões de inexecuções. Ali você não encerra e repactua e está tudo certo. Não, você vai continuar na justiça, em arbitragem, você vai continuar em haveres e deveres, você vai ver tudo que deveria ter sido feito e não foi feito, e aí você vai encerrar esse contrato de forma amigável. Eu tenho extensão contratual também que acontece quando enfim, eu chego próximo do fim do contrato e vai vir uma nova concessão, às vezes eu preciso estender um pouco mais, a lei permite com que eu faça isso. É outra forma também de encerramento contratual. Aqui, eu já me encaminhando um pouquinho para o final, deixa eu ver que horas são. Do 3h26, eu acho que eu já estou chegando no final, né, Cristiano? Eu tenho até que horas aqui? 3h30? Tem um pouquinho mais, a gente começou um pouquinho depois. Pode seguir aí até umas 15 para as 4, tá ok. Tá bom. Vocês não dormiram não, né, gente? Eu não estou vendo não estou vendo o rosto de vocês. Eu pressuponho que vocês não estão A turma dormindo. tá aí, turma tá aí. Vou continuar falando aqui. Então, agora no finalzinho eu entro para falar um pouquinho mais de gestão, que afinal o trabalho de gestão contratual é um trabalho de gestão como qualquer outro, muitas vezes, onde eu tenho que me preocupar em conduzir todas as atividades, olhando lá para frente, para onde eu estou indo, da melhor forma, coordenar tudo isso. Quando eu falo de gestão, eu sempre carrego junto na fala outras 2 coisas, que para mim as 3 sempre andam juntas e são importantes para qualquer trabalho, que é conhecimento técnico. Então, é diferente eu fazer gestão numa Anvisa, na NTT, na Valec, né? Eu tenho conhecimentos técnicos diferentes ali. Muitas vezes, dentro do mesmo modo rodoviário ali, eu falo de DENIT e NTT, são
conhecimentos técnicos completamente distintos. Você pega um especialista em regulação da NTT, ele vai ter um conhecimento, uma formação diferente de um servidor do DENIT. Então, o conhecimento técnico é um pilar, a estratégia é outro pilar. De nada adianta eu ser o melhor técnico do mundo, a melhor técnica do mundo, e eu não saber para onde eu tenho que ir, qual que é a missão da minha instituição, qual que é a visão da minha instituição, onde que eu quero estar daqui 5 anos, quem que a NTT quer ser daqui 5 anos, ou mais, para onde a política pública está indo para onde, o Ministério da Infraestrutura está apontando o quê, o Brasil está se desenvolvendo para onde? Eu tenho que ter essa visão estratégica para contextualizar a aplicação da minha técnica, muitas vezes. Senão eu fico descolado, eu fico na minha bolha, tomando as decisões técnicas mais robustas do mundo, sem agregar valor para o setor. Além da técnica e da visão estratégica, eu tenho a visão de gestão, que aí eu abro 2 mundos, e que, para mim, resumem bem qualquer pessoa que senta numa cadeira para trabalhar, que é a gestão de projeto e a gestão de processo. Quando a gente está sentado trabalhando, ou a gente está fazendo gestão de projeto, ou a gente está fazendo gestão de processo. Quando eu tenho uma atividade temporária, uma entrega exclusiva, que nunca foi feita, é uma novidade, eu estou fazendo um projeto, seja de engenharia, seja jurídico, de meio ambiente, qualquer natureza. Se eu tenho um esforço exclusivo para uma entrega temporária, eu estou fazendo um projeto. Se eu tenho uma rotina, uma operação que todo ano eu faço, todo dia eu faço, toda semana eu faço, a cada 5 anos eu faço, eu tenho um processo desenhado com um fluxograma, com um sequenciamento de atividades que me permite desenhar, olhar para isso, monitorar isso, criar ali os mecanismos de segurança, de risco, de conformidade, para conduzir esse processo, dar cada vez melhor e melhorar continuamente esse processo. Então, falar de gestão é isso, é falar de gestão de projetos e gestão de processos, e, obviamente, isso se desdobra em você gerir seus stakeholders, né, as partes interessadas ali, internas ou externas da instituição, você fazer a gestão da comunicação. Isso não é trivial, a gestão da comunicação, você adequar a comunicação a quem está te ouvindo, quem está te lendo, para que você faça as pessoas entenderem. Isso é complexo e é fundamental também, senão eu acho que, sei lá, a maior parte dos problemas, às vezes, ela vem de uma falha de comunicação. Eu queria falar um negócio, a pessoa entendeu outro, ou não estava expresso da forma correta e houve divergência de opinião. Então, tudo isso daqui é importante para eu fazer a gestão do meu contrato. Aqui eu trago 5 palavras aqui que eu gosto muito, que são premissas, restrições, requisitos, riscos e entraves. Premissa é você fazer uma modelagem de concessão, é premissa na veia, né? Você tem um monte de premissa ali, verdades que você assume para um futuro totalmente, muitas vezes, incerto ali. O que vai acontecer com o mundo daqui a 30 anos, né? Então, eu assumo muita premissa para poder fazer esse planejamento, para poder colocar no papel e tocar isso para frente, para desenvolver o setor. E eu também tenho, além das premissas, que são as verdades que eu assumo, restrições, condições de contorno, limitações, que muitas vezes já existem no nascimento de um projeto, mas muitas vezes elas vão surgindo, elas vão se desenvolvendo no decorrer do tempo. Como eu falei, o Tribunal de Contas da União, numa tomada de contas, pode chegar num acórdão que vai criar uma restrição ali para o meu contrato, muitas vezes saudável, muitas vezes interferindo positivamente ali na regulação. E eu tenho requisitos que a gente pode fazer um paralelo com expectativas, né? Eu tenho expectativas da sociedade, eu tenho expectativas do mercado, das concessionárias, eu tenho expectativas do governo, do ministério, todos esses stakeholders que estão envolvidos, eu tenho expectativas ali.
e requisitos. Muitas vezes não é nem do mesmo modo. Eu tenho uma ferrovia que vai se desenvolver ali próxima àquela concessão, e eu tenho que olhar para todas essas expectativas, traduzir em requisitos para colocar no meu escopo. Isso é algo que eu tenho que fazer. Riscos, a gente já falou bastante aqui hoje, e entraves. Entraves são problemas, são riscos que se materializam, e você fazer a gestão por entraves, eu acho que é uma forma inteligente de trabalhar. Os métodos ágeis, eles trazem muito isso, né? Eu não fico com aquela preocupação gigantesca e absurda de planejamento, querer esmiuçar o mundo para daqui 30 anos. Eu fico preocupado com os entraves que vão surgindo, e eu tenho que ser capaz de destravar, de absorver essa dinâmica que existe no setor. Os projetos têm que desenvolver para isso, senão a gente vai fracassar. Então, esses 3 pontos aqui, eu acho que eles sempre andam juntos, e isso é importante para todo o trabalho, principalmente o trabalho de gestão contratual. Aí, eu falei ali de gestão de processos, de gestão de projetos. Quando a gente fala de gestão de processos, a gente tem que modelar eles, a gente tem que descobrir o caminho. Como é que eu faço uma revisão ordinária? Como é que eu faço uma revisão extraordinária? Passa por onde? Quem assina o quê? Quem discute o quê? Quem avalia o quê? Quando você vai entrando nesse universo e esmiuçando, entrando, entrevistando as pessoas, você vai descobrindo um monte de gargalo, um monte de problema que você tem que resolver, um monte de coisa que poderia ser padronizada. Então, se eu tenho 24 contratos e todos esses contratos vão fazer pleitos de alteração ali do contrato, de inclusão de investimentos, tem que ser padronizado. O técnico, o analista ali da equipe, ele tem que ter um formato padrão para chegar e ter uma comparabilidade para a tomada de decisão dele. Isso não pode, cada vez que chega, ser uma novidade, não pode, em lugar nenhum. Tem que ser que nem o McDonald's lá, que você vai em qualquer lugar do mundo, você come o mesmo sanduíche. E para você trabalhar em qualquer lugar, os processos eles têm que ser mapeados e melhorados e passar por padronização, por controle, por indicadores. E muitas vezes a gente chega na frente em automatização. A gente percebe muito erro de muitas instituições querendo desenvolver sistemas, né? Comprando o sistema milagroso que vai revolucionar o mundo, e não se preocupa com processos bem mapeados. O início são os processos, né? Então, isso é importante. Isso aqui eu considero fundamental para o sucesso de qualquer trabalho. E aí, falando aqui para vocês, nossos irmãos, nossos primos aí, né, de agências reguladoras, isso aqui é interessante. Como que a NTT funciona? Como que faz uma revisão ordinária, uma revisão extraordinária, uma quinquenal? Muitas vezes a realidade que a gente tem aqui das caixinhas, do organograma da NTT e de fora, da relação com a concessionária, muitas vezes vocês vão replicar, ou vocês vão adaptar para a realidade de vocês, ou vocês vão nos ajudar, vão dar uma outra opinião, um outro olhar, e a gente melhorar os nossos processos, e por aí vai. E vocês não precisam inventar a roda, né? Estados que vão ter sua malha concedida agora não precisam inventar a roda. Aqui eu fiz questão de deixar a letrinha pequena, só para passar rapidamente pela quantidade de processos, que foi um levantamento rápido que eu fiz lá com a equipe um tempo, para um exercício de levantar quais são os processos ali de gestão contratual que a gente trabalha todo dia, em 24 contratos. Aí vocês multipliquem aí. E aí eu vou ler rápido aqui, ó: revisão ordinária, revisão extraordinária, revisão quinquenal, encerramento contratual, haveres e deveres, a relicitação, caducidade, termo de ajuste de conduta, planejamento anual de obras, onde você, com base nas inexecuções, você faz um novo planejamento todo ano para apontar a inexecução, aplicar o fator D que eu falei, reprogramar, recebimento de trabalhos iniciais, autorização para início de obras, análise e autorização de obras emergenciais, cálculo da inexecução, apuração de responsabilidade das inexecuções, apuração do fator D, apuração de falhas e transgressões, que é a pré-caducidade, antes da caducidade.
antes de você determinar a caducidade, você tem que ter um estudo técnico para avaliar se cabe ou não, né? Recebimento de obras, os PAS também, as prestações de contas, as diversas contas que tem no contrato. Isso aqui, eu trouxe aqui um pouquinho de um conjunto de processos de trabalho que eu tenho fluxogramas e pessoas aqui por trás, interações que tem que ser olhado. Isso aqui é só uma parte, tá? Tem muito mais que isso quando a gente chega na fiscalização desses contratos de concessão, quando a gente chega na regulação. Ali na NTT tem uma outra gerência que é só de projetos, meio ambiente, faixa de domínio. A gerência de gestão contratual aciona essa outra gerência sempre para aprovar um projeto, para aprovar um orçamento, muitas vezes. Toda decisão que vem lá de um projeto que não teve óbice, e isso foi decidida a inclusão, ela tem um impacto tarifário. Eu tenho uma outra gerência que faz a conta econômico-financeira, é super complexa, de qual que vai ser o impacto tarifário daquela decisão na tarifa, e por aí vai. Eu acho que esse slide aqui ele é bem simbólico também por isso, né? Para demonstrar o que o nosso time lá de 40 guerreiros e guerreiras, né, Cristiano, fazem todo dia lá, com 24 contratos. Se você, eu vou dizer para vocês, se quiserem emoção, né, vocês já estão nesse caminho, né? Eu não sei como que é a realidade dos estados, mas ali na NTT tem segunda-feira que você chega que acaba a segunda, você não sabe se está na quinta ou na sexta, se já passou a semana inteira, mas sempre sai do outro lado da melhor forma possível e a equipe é preparada para isso, né? Eu tinha um outro arquivo aqui, eu acho que eu acabei aqui, eu tinha um outro arquivo no Visage aqui de um processo modelado, mas eu acho que não vai dar tempo não, Cris, aí a gente ainda tá desenvolvendo ele também ali internamente, quando ficar maduro, a gente pode disponibilizar para o pessoal também. Eu estou com planos de fazer até o final do ano um grande workshop envolvendo o Ministério, envolvendo a ABCR também, envolvendo, enfim, quem puder contribuir para a gente dar transparência, disciplinar, mostrar. E o que eu tinha para trazer hoje, eu acho que era um pouquinho disso. Tentei contextualizar da melhor forma que eu consegui aqui no meio das minhas férias, tá? Para trazer um pouquinho dessa realidade para vocês. Espero ter contribuído. E é isso, Cristiano. Eu já finalizei aqui a apresentação. Tá, joia. Diego, muito obrigado, cara. Eu acho que tu conseguiu passar por todos os pontos mesmo da gestão de um contrato, né? Eu acho que eu tomei nota de duas, três coisinhas aqui, só para contribuir um pouco aqui, né? Eu acho que do que tu colocou aí resta pouco para a gente contribuir, mas eu acho que vale só complementar e tal e ajudar no entendimento. E enquanto eu falo aqui, que vai ser rápido, claro, se alguém tiver alguma questão, qualquer dúvida para o Diego, para passar no chat, que aí a gente vai endereçando aqui conforme vão chegando. Fiquem à vontade aí para perguntar aquilo que for de interesse. Eu acho que tem dois pontos principais aqui que tu colocou bem, que são as expectativas dos stakeholders, né? Que a gente tem política pública, aí um contrato de concessão, como ele perpassa vários anos, ele acaba perpassando vários governos, várias intenções, né? Vários projetos de governo, e isso, de uma maneira ou de outra, reflete no contrato de concessão, né? Reflete na dinâmica da rodovia, lá em cada local que a rodovia passa. A gente tem os usuários, né? Que têm seus interesses, a gente tem até a figura das comissões tripartite aí, que coloca as comissões de usuário para discutir, para colocar as suas vontades, seus problemas, né? Também a sua expectativa perante o contrato. E a gente tem a concessionária, né? E a gente tem a empresa
que assume o contrato de concessão para, de fato, fazer frente lá e, no final da história, ela obter um lucro. E a gente, na gestão contratual, como agência reguladora, a gente está no meio disso tudo, né? Tendo que fazer o balanceamento das expectativas e fazer a expectativa virar realidade dentro daquilo que a gente consegue. E aí, até eu vou usar um pouco do que o Sena fala muito, ele escreve muito no LinkedIn, que é a autonomia das agências, né? A importância de a gente ter um ambiente regulatório autônomo, para que a gente consiga olhar o contrato mesmo, olhar a concessão e olhar a gestão contratual, a regulação do contrato de uma maneira independente e autônoma, porque ali a gente sopesa intenções, a gente sopesa interesses, e é fundamental que a gente tenha dentro de um contexto aí de concessões, aí não só rodoviárias, né? A gente tem todo tipo de contrato aí com ente privado, né? Principalmente esses de longo prazo aí, que a gente tenha uma autonomia decisória, né? Para que a gente consiga tomar a melhor decisão dentro daquilo que a gente enxerga para o contrato de concessão e atenda os interesses. Isso garante previsibilidade, né? Isso garante dar uma maior transparência, leva aí para os investidores, aqueles que estão tentando entrar no mercado, para mostrar como que ambiente regulatório eles vão encontrar, né? Se eles botarem o dinheiro aqui, porque o cara que está olhando o Brasil, né? Ele está olhando Israel, ele está olhando a Europa, ele está olhando os Estados Unidos, ele está olhando China, ele está olhando uma série. Para ele, o Brasil é mais um pontinho no mapa, né? Então, tudo aquilo que eu consigo mostrar e demonstrar que eu tenho uma autonomia e que minhas decisões, que minhas tomadas de decisões estão bem basadas, com base em processos, né? Com base em projetos, né? Em ações bem mapeadas, isso traz um ponto positivo aí quando o investidor vai tomar a sua decisão. Esse é um ponto. O outro ponto é que não existe gestão sem fiscalização, né? Tudo que uma ação de gestão ela envolve, ela contempla, lá no final da ponta a gente tem a fiscalização, né? E aí tem aí uma retroalimentação, né? Que vai do que a fiscalização enxerga, de como que ela vê, de como que ela aplica isso de fato lá no dia a dia para subsidiar a gestão do contrato. E aí, terminando, eu acho que é uma coisa que a gente já conversou, né, Diego, mas eu acho que eu gosto sempre de trazer, é que o gestor de um contrato de concessão, ele é um gestor de um fluxo de caixa. Para a gente, que é o gestor que trabalha com o contrato, com a letra fria do PER, com a letra fria do contrato, né, com as resoluções, as leis, etc., a gente tem essa visão maior. Para o operador privado, que assumiu a responsabilidade de entregar um serviço mediante a cobrança de uma tarifa, ele observa o retorno dele, né? A gente também não pode esquecer que o investidor, quando ele coloca o dinheiro dele num contrato de concessão, ele está abrindo mão de botar na renda fixa, de botar em um outro ativo, né? De colocar no tesouro, de colocar, sei lá, em título público dos Estados Unidos e nos Emirados Árabes e daí por diante. Então, ele está olhando esse retorno. E essa gestão de fluxo de caixa, ela se dá por meio das regras do jogo, que estão ali estabelecidas no contrato, que estão ali estabelecidas no PER, né, nas leis, né, e aí a gente vai na própria Constituição e tal, que é onde estão estabelecidas as regras do jogo. E para aqueles pontos em que a regra do jogo não está clara, né, que isso tem, que são aquelas lacunas que o contrato traz e que o próprio PER traz, a gente tem o nosso papel de regulador, que é
que é aí sim, voltando lá para aquela ideia da autonomia e do triângulo regulatório, que é definir e regulamentar aquelas falhas de mercado, né? A teoria traz a regulação das falhas de mercado, identificar qual e atuar, para que a gente consiga deixar claro qual que é a regra do jogo, e aí o ciclo todo começa novamente, né? Transparência, previsibilidade, atuação e tal. Então, só isso que eu queria complementar da fala do Diego, que foi super completa, e parabenizar, viu, Diego, pela tua apresentação, atendeu diretamente o ponto, acho que tu conseguiu captar direitinho a mensagem que a gente buscou trazer na nossa conversa de hoje. A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Luciano. Qual a sua opinião quanto à segurança jurídica em termos da tempestividade, por exemplo, numa alteração tarifária? Até que ponto uma discussão em definição de metodologia justifica ou não o atraso do processo? Afinal, nenhuma metodologia vai estar isenta de questionamentos quanto à database não se discute. Ou ainda, o que é mais importante, metodologia ou tempestividade? Um contrato mais simples não garantiria a observância mais pacífica de ambos. Posso responder? Claro, Luciano, né? é o Luciano. Luciano, obrigado pela pergunta. Luciano, eu acho que, começando pelo final ali, não diria que existe algo mais importante. São duas coisas importantes. As metodologias, aí eu amplio aqui para regulamentação, né? Para as normas, para os balizadores ali, para a tomada de decisão. Isso é o cerne de tudo, né? Não tem como eu tomar uma decisão para sair mais rápido, porque eu não estressei ao máximo uma discussão. Então, o que não está previsto, que nem o Cristiano falou, tem que ser pensado, e a regra do jogo tem que ser posta com a maior brevidade possível. Eu não posso tomar uma decisão de fazer logo, fazer rápido, porque vai atrasar muito. Eu tenho que olhar com cuidado. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho decisões que não podem esperar. E o meu contrato tem que prever isso. Por exemplo, eu tenho obras emergenciais que têm que sair, né? E eu tenho decisões que a agência reguladora, com a sua autonomia, ela pode, por competência, tomar. Então, se eu tivesse que comparar, eu não sei, botaria, não vou dizer 50-50, mas ficaria 60-40 ali de importância. Mas, como eu falei durante a apresentação, os projetos de concessão e a regulação em si tem que conseguir absorver as necessidades, o dinamismo. Eu não posso fazer um projeto 100% preditivo, engessado, onde eu não consiga fazer nenhuma alteração, onde eu não consiga alterar a localização de uma passarela que ninguém usa para onde uma que está morrendo um monte de gente, porque é aquele negócio, a gente tem que olhar o todo, tem que olhar de forma holística, né? O EVTEA, ele demora 2 anos para ser feito. Ele vai ser feito da melhor forma possível, mas ele vai deixar um monte de brecha, um monte de problema que eu vou ter que resolver durante a minha concessão. E muitas vezes eu preciso ser rápido. Quando eu falo, por exemplo, de trabalhos iniciais, eu pego, vamos dar um exemplo da Via Brasil, que é a concessão mais recente ali, da 163. 163 você tem a MS Via, depois a Rota do Oeste, depois a Via Brasil ali para cima. Eu tenho trabalhos iniciais rolando, já assumi o trecho. Então, se eu tenho uma alteração ali que eu preciso ser feito, tem que ser rápido. Porque não pode demorar 1 ano, 2 anos para tomar uma decisão, porque acabou, você mata a concessão. Então, você tem um fluxo de caixa modelado, né? Você tem que seguir ele, você tem que buscar esse equilíbrio, não pode deixar de desequilibrar. Então, esse ponto que você trouxe é importante, mas o outro ponto também dessa robustez metodológica e regulatória também é importante. Beleza, obrigado, Diogo.
A Kátia fez uma recomendação aqui para que a gente faça reuniões específicas para tratar cada um desses pontos. Eu acho que é uma boa, sim, a gente organizar isso. A gente tem tido, acho que todo mundo, né, nas câmaras técnicas tem o desafio de combinar o tempo das atividades e tal, rotineiras de trabalho, com as das câmaras técnicas, mas eu vou levar, sim, essa recomendação para a gente avaliar e identificar também quais são aqueles pontos que merecem um trabalho um pouco mais detalhado, junto com a turma que acompanha aqui a Câmara Técnica. E uma última questão, o Luiz Henrique, ele coloca alguma relacionada à repartição de riscos, se na repartição dos riscos está claro que os insumos são atribuição da concessionária. O risco de variação de insumo, de preço e quantidade. Questão da guerra e da alta imprevista dos preços de petróleo poderia alterar essa situação? Eu acho que ele fala que se está claro, né, a guerra pode alterar. Luiz, pode, assim, tudo pode, né? O contrato de concessão ele sofre evoluções. O que você não pode é alterar uma matriz de risco de um contrato estabelecido, mas olhando para o programa de concessões, né, você tem novos contratos que se você tem um risco alocado, né, num contrato da quarta etapa, por exemplo, e está dando ruim, está dando ação judicial, arbitragem direto, aquilo é um problema que todo mundo sabe que vai existir por aquela alocação daquele jeito. Você pode compartilhar o risco, você pode o Estado absorver, o poder concedente absorver uma parte, você pode ter mecanismos mais inteligentes ali de alocação de risco. Isso é natural, isso vem acontecendo. Para os insumos, aí tem que estudar, aí tem que ver de fato qual que é o impacto regulatório, o que acontece se você mudar uma alocação de risco. Mas como a sua pergunta pode, né? Pode. A matriz de risco ela pode sofrer evoluções, mas também tem outras formas. Eu posso ter uma regra regulatória ali, uma regra na NTT que eu vou aprovar um projeto, por exemplo, um extrapé. Eu não falei de extrapé, isso é algo que acontece bastante. Eu tenho todo investimento ali de revisão extraordinária que não estava previsto no pé, ele entra como extrapé, com fluxo de caixa marginal ali, e muitas vezes eu passo por uma aprovação de projeto, da área que eu falei lá, que avalia os projetos de engenharia. E muitas vezes eles chegam num orçamento fechado, e determinam aquele valor. E aí passou alguns meses, a revisão não foi concluída, por exemplo, pelos trâmites mesmo do processo, foi para a procuradoria, ficou discutindo um tempão, depois foi para a diretoria, ficou mais um tempão. Nisso saiu um novo ciclo no meio, contemplando melhor essa variação dos insumos, e eu posso revisitar isso, eu posso olhar para isso, sentar e discutir se faz sentido ou não. Então, nem sempre eu preciso olhar para a matriz de risco dos contratos. Às vezes, eu tenho outros mecanismos de decisões regulatórias que me permitem melhorar a condução daquele contrato. Tá joia. Bom, a gente passou as questões. Alguém tem mais alguma questão? Fique à vontade. Não tendo, Diego, te agradecer mais uma vez aí a disponibilidade. Sensacional, cara. Eu acho que conseguiu sintetizar muito bem, como eu falei. Agradecer aí a audiência e participação de todos. A Câmara de Transportes, a Câmara Técnica de Transportes da Bahia, ela continua à disposição, né? E a gente agradece também contribuições que venham, assuntos, temas que seja de interesse dos participantes aí para as próximas reuniões. E, sendo assim, eu dou por encerrado aqui a nossa reunião de hoje. Diego, obrigado. Uma boa tarde a todos. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.